Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora designada do programa Dandara Piatã e venho aqui para compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo, tá? A gente entende que essa é uma das formas da gente construir uma cultura antirracista na nossa rede. Para começar, uma informação. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que vai trazer algumas reflexões sobre o racismo, sobre as relações étnico-raciais no nosso país, tá? Essa é uma forma da gente refletir junto, mais do que trazer práticas, mas refletir sobre essas situações para que a gente possa ter autonomia no momento de planejar as atividades para as nossas crianças e para todos os nossos estudantes da rede. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? O conceito de raça, racismo, preconceito e discriminação. Entender um pouquinho sobre essas palavras é um dos primeiros passos para a gente começar a ter uma nova visão sobre o que é o racismo, sobre e como esse racismo se relaciona com a educação, tá? O conceito de raça, ele muda dependendo do contexto histórico e também o contexto político, tá? Então, ele é um conceito que vai mudar conforme o tempo. O que a gente tem hoje, o conceito de raça que a gente tem hoje, é o que vai remontar ali ao século XVI, XVII, que veio junto com o mercantilismo, veio junto com o movimento econômico que estava acontecendo no momento, tá? E por que é importante a gente saber disso? Por mais que hoje a gente saiba que não existem diferenças no nosso jeito de ser humano, tanto a questão biológica quanto a questão cultural, que vai dizer que existem raças humanas diferentes, esse é um conceito político e um conceito histórico que ainda é base das nossas relações sociais, econômicas também. Então é importante a gente saber sobre esse conceito, tá? Primeiro que o conceito de raça, ele vem como forma de categorizar. Então ele já existia quando se falava biologicamente, então quando se falava dos animais, se falava das plantas. E depois esse conceito passou a ser utilizado para categorizar também as pessoas. E por que isso foi feito? Era uma forma de legitimar as diferenças e assim poder legitimar também as opressões. Então, o termo raça foi utilizado para sustentar uma base econômica. Quando você tem como justificar algumas opressões, é mais fácil de colocá-las em prática, tá? Então, voltando, a raça é um conceito político, ele é utilizado para naturalizar desigualdades, legitimar a segregação, o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Então, quando a gente trabalha com o conceito de raça, pensa lá nos primórdios do mercantilismo, quando a gente trata as pessoas, os grupos de diferentes culturas, como raças, a gente consegue justificar o porquê eu vou oprimir um grupo e não vou oprimir outro, tá? E por que um grupo é eleito para ter, vamos dizer, todos os benefícios e o outro não, tá? Pensando que a gente tem uma sociedade que foi colonizada por europeus, a gente vai entender que o conceito de raça aí vai ter uma raça que vai ser superior e as outras são inferiores. Isso tudo com base nesse conceito de raça. Não quer dizer que, de fato, esses grupos um seja superior, outro seja inferior. Não é isso. É porque ele é utilizado para justificar opressões, tá? Quando esses grupos europeus passam a colonizar outros lugares, eles passam a levar o seu jeito de ser como o ideal. Então, o homem europeu é o ideal. E note, é a palavra homem mesmo, tá bom? Porque a mulher nem vai ser considerada. Então, o homem europeu é o ideal. O ideal de inteligência, o ideal de beleza, o ideal de desenvolvimento. Então, tudo que estiver ligado ao homem europeu é dado como ideal. Os outros são todos, vamos dizer, não desenvolvidos, vamos usar essa palavra, tá? Pois bem, entendido o conceito de raça, que é um conceito político utilizado para naturalizar as desigualdades, a gente vai para o conceito de racismo. O conceito de raça é a base do racismo.
E o racismo é base econômica e que vai justificar opressão, tá bom? O que é racismo? Racismo é a forma sistêmica de discriminação que tem a raça como fundamento. Ele se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes, que vão culminar em desvantagens e privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertença. Então, lembrando, nós temos uma colonização europeia que vai se pôr como ideal, como importante e como única forma de ser humano. Dentro da ideia de racismo, os outros grupos que são diferentes de um grupo europeu, eles vão ser dados como não desenvolvidos, tá? E isso vai justificar alguns privilégios. Então, quanto mais parecido eu for com o que a gente tem de raça dominante, de grupo dominante, então quanto mais parecido com o europeu eu for, isso fisicamente, isso culturalmente, mais benefícios eu tenho. Quanto menos parecido com esse jeito de ser europeu, mais desvantagens eu tenho. E esse racismo, ele está na nossa forma inconsciente de ser. Então, ele foi colocado como algo natural, por mais que ele não seja natural, ele é construído, o racismo foi construído. Hoje, a gente tem ele naturalizado na nossa sociedade. E quando a gente não reflete sobre ele, a gente vai reproduzir essas formas discriminatórias e dificilmente a gente vai conseguir ter uma sociedade transformada, com menos desigualdades, com menos privilégios para alguns grupos. Então, nós temos alguns conceitos até aí. Conceito de raça, conceito de racismo e mais dois, que são muito importantes também, porque é a forma como o racismo vai se estabelecer lá na nossa prática, no nosso dia a dia, é a forma como o racismo toma corpo, que é por meio do preconceito e por meio da discriminação. O preconceito é um juízo de valor que a gente tem sobre algo. Não que a gente conheça algo, é uma ideia que a gente formou sobre determinada coisa ou determinado indivíduo. Numa sociedade racista, porque o racismo ele é estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade, nós vamos ter alguns juízos de valores sobre determinados grupos. Então, a gente vai ter a ideia de que o negro é agressivo, ele é violento. O oriental ele é dado às exatas, então eles são extremamente inteligentes. Todas essas ideias que nós temos são ideias preconceituosas, porque na verdade a gente não conhece de fato as pessoas para ter esse juízo sobre elas. Mas, como nós vamos formando as nossas ideias a partir desses preconceitos, nós temos essas ideias sobre essas pessoas, tá? E o preconceito racial é uma forma que o racismo vai se revelar. A partir do preconceito racial, a gente também tem o conceito de discriminação, a discriminação racial. A discriminação é quando a gente atribui um tratamento diferente para alguns membros de alguns grupos e principalmente grupos racializados. Então, a gente vai ter um tratamento diferente para quem é negro, um tratamento diferente para quem é indígena, um tratamento diferente para quem é judeu. Isso com base nos preconceitos que a gente tem sobre determinada pessoa ou determinado grupo. Dito isso, vamos pensar em como isso se revela lá na nossa prática. Então, vamos lá. Como esse racismo se traduz nas nossas práticas educacionais? Lembrando que esse racismo, essas práticas racistas, então o preconceito racial, a discriminação, como ele está muito intrínseco no nosso jeito de lidar com as pessoas, nem sempre ele é fácil de ver, por isso a gente precisa refletir sobre as práticas, certo? Quando a gente reflete sobre essas práticas, a gente rompe com essas estruturas, tá? A educação é o primeiro passo para a gente romper com essa estrutura racista, principalmente a educação infantil, né? Porque o primeiro contato que essa criança vai ter com a educação, e muitas vezes com pessoas que são diferentes dele, é durante a educação infantil. Então, é uma etapa muito importante, tá? Aqui, para pensar essa educação, eu vou trazer algumas perguntas, tá? Esse vídeo, então, é mais para a gente pensar sobre os conceitos e, a partir desses conceitos, pensar no nosso cotidiano, nas nossas práticas, beleza?
Então, pensem lá no que é raça, no que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação. Vamos para a escola. Com algumas perguntinhas, tá? Quando eu recebo essa criança, quando eu recebo essa família, eu tenho espaços para dialogar com essa família? Para entender o histórico, para entender como essa família se enxerga? Porque muitas vezes a própria família não entende que ela está passando por processos de discriminação. Então, como a escola recebe essa família, certo? Quando a gente já está com a criança, como que é ofertado o colo, o cuidado? A proporção é igualitária entre crianças negras e crianças com peles mais claras? A questão do cabelo, como que essa criança é acolhida pelo profissional que está ali junto com ela? Muitas vezes acontece da gente ter uma atitude racista, de acolher menos uma criança negra, por exemplo, e nem perceber isso. Então, que a criança negra ela é mais atrevida, ela é mais bagunceira. Isso tudo com base no nosso juízo de valor, lá no nosso preconceito, de que crianças negras são mais bagunceiras, né? Então, se ela é mais bagunceira, eu vou ter um tratamento mais rígido com ela. Então, tudo isso está ali intrínseco nas nossas práticas, muitas vezes a gente não percebe. Em relação à estética da criança negra, como que essa estética é tratada? Nos materiais que a gente oferece, as bonecas, os bonecos, os livros, essa estética ela é valorizada? Ela é positivada? Quando a gente traz algum personagem negro, seja nas histórias, seja os bonecos que a gente vai apresentar para essas crianças, como que esse personagem é retratado? Ele vai ser um personagem que ele é o mal ou ele é o bom? Tudo isso a gente pensa que são coisas pequenas, mas reflete na construção da própria identidade da criança, né? Então, se eu sou uma criança negra e eu sempre vejo que o personagem negro ele é um personagem mau, eu não quero me parecer com ele, certo? Ou ele é o personagem feio, eu não quero me parecer com ele. Então, como essas singularidades, como essas identidades estão sendo apresentadas para as crianças? Então, a questão dos momentos da rotina, né? Como que está sendo promovida essa valorização da estética negra, da estética indígena? Ela está sendo ligada a estereótipos? Então, o indígena é o selvagem, é aquele que não sabe. A gente tem tido esse cuidado para não representar esses estereótipos? Dentre os brinquedos, né? Na educação infantil, as crianças vão brincar muito. Então, esses brinquedos, eles trazem a representação positiva para que essas crianças também construam a sua identidade de forma positiva? Tem fantasias, quando as crianças vão brincar com fantasias. A gente vai ter fantasias de super-heróis, heroínas, princesas e príncipes negros. Como está sendo a representação dessa negritude para as crianças? A gente fala muito da criança negra porque é a maior parcela que a gente vai atender nas nossas escolas. Não que não existam as crianças indígenas, as crianças estão aí, né? Então, trazer essa representatividade também é uma forma da própria criança se descobrir e da família também. A escola tem esse papel de fazer com que as nossas famílias e que as nossas crianças encontrem a sua identidade, valorizem a sua identidade e que não aceitem atitudes em que eles vão ser discriminados e que vão ser tratados de forma desigual ou de forma a ser desvalorizados, certo? Bem, gente, esse foi um pouquinho do nosso primeiro encontro, né? Não vou chamar de aula, não vou chamar de encontro. Se você quiser saber mais, estudar a fundo esses conceitos, raça, racismo, preconceito e discriminação, eu sugiro o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Você encontra ele em PDF pela internet, é um livro muito fácil de ler e que traz uma visão diferente sobre as nossas relações sociais. Indico bastante essa leitura e até a próxima. Tchau, tchau!